Vamos ler todo o cântico, como nós sempre temos feito, para que a gente pegue a ideia toda que Isaías tem. Os irmãos devem se lembrar que em Isaías existem 4 cânticos do servo, aquele que executa os planos de Deus, as promessas de Deus para Israel, para as nações. E alguns dizem que existem 5 cânticos. Depois do capítulo 53, alguns dizem que tem um outro cântico, mas a posição tradicional é que são 4 cânticos, esse é o último. Aí nós já estudamos boa parte dele, hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho aí. Então, Mateus, volta para o capítulo 52, por favor, para a gente poder ler desde o comecinho, por conta da divisão que fizeram aí, cortaram o cântico no meio. Na verdade, ele começa no 52, versículo 13. Aí. Então, vamos ler o cântico do servo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Aí continua no 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós já estudamos aí o finalzinho do capítulo 52, já terminamos o finalzinho do capítulo 52, que é o começo desse cântico, e nós já estudamos dos versículos 1 a 6. Hoje nós vamos começar o estudo dos versículos 7 a 9, é mais um pedacinho aí desse cântico, mais uma estrofezinha desse cântico, que vai nos falar agora sobre o silêncio do servo. O silêncio do servo diante do sofrimento. O servo vai sofrer, ele vai sofrer calado. Diante do sofrimento, ele não vai se revoltar, ele não vai tentar impedir o sofrimento, ele não vai tentar se livrar. O servo profetizado aqui por Isaías, diante do sofrimento, ele vai se sujeitar a isso. Ele vai humildemente se colocar debaixo desse sofrimento, voluntariamente ele vai se colocar debaixo desse sofrimento, e ele não vai fazer barraco, ele não vai fazer revolta, ele não vai
exaltar, ele não vai ameaçar, não, ele vai humildemente se sujeitar ao sofrimento que vai ser imposto a ele. Os versículos 7 a 9 falam isso para nós, mostram isso para nós. Os versículos anteriores, que nós terminamos de estudar na semana passada, falou a respeito do caráter substitutivo da obra do servo. O servo não está sofrendo por algo que ele fez. O servo está sofrendo por conta de outras pessoas, ou em benefício de outras pessoas. E nós sabemos que Jesus Cristo morreu em nosso benefício, em nosso lugar. Ele levou a culpa que era reservada para nós. Ele levou a ira de Deus sobre ele, como o texto de Isaías já profetizava séculos antes de Jesus vir ao mundo. Nós sabemos que esse servo é Jesus. O Novo Testamento faz essa relação diversas vezes. E depois de falar desse caráter substitutivo, agora Isaías se concentra nesse silêncio diante do sofrimento. Porque nós esperamos que diante de uma situação de sofrimento iminente, a pessoa ela tente impedir aquilo, ela de alguma maneira expresse a sua indignação com o sofrimento injusto, mas o servo assume uma outra postura, que mostra que ele está plenamente ciente do que está acontecendo, do que vai acontecer, e o servo entrou nisso voluntariamente. Não foi um acidente de percurso e não foi algo forçado, ele se sujeitou a isso. Então olha aí o que o versículo 7 começa a falar para nós a respeito desse silêncio diante do sofrimento, desse sofrimento calado, desse sofrimento silencioso. Olha só. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Nós sabemos o que é alguém oprimido, o que é ser oprimido, é ser maltratado, é ser afligido, é ser atormentado, é a ideia de por exemplo, naquele contexto, né? É um animal que o condutor do animal machuca o animal, trata o animal com violência, atormenta o animal, maltrata o animal. Ser oprimido aqui é essa ideia de um sofrimento que é causado ao servo. E humilhado nas nossas traduções tem a mesma ideia de oprimido. Você ser oprimido e você ser humilhado são palavras quase que sinônimas. E realmente, nós poderíamos entender desse jeito. O servo, Jesus Cristo, foi oprimido, ou seja, causaram sofrimento a ele foi maltratado, foi atormentado, foi afligido, e humilhado. Mas essa palavrinha humilhado, ela pode ser traduzida da seguinte maneira: ele foi oprimido e se humilhou. Isso faz diferença no nosso entendimento, porque mostra essa postura do servo de se colocar sob uma situação, voluntariamente. Então ele foi oprimido e ele se sujeitou a essa situação de humilhação. E realmente, quando nós olhamos para Filipenses 2, Mateus, abre aí para a gente, por favor, Filipenses 2,5. Quando nós olhamos esse texto clássico de Paulo, nós vemos essa realidade sendo colocada ali de maneira muito clara. Que Jesus se fez servo e se humilhou. Olha o que o texto diz, Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana a si mesmo, se humilhou. E essa humilhação se expressou em quê? Em tornar-se obediente até a morte e morte de cruz. Então vejam que a humilhação de Jesus, o fato dele ser Deus e ele se humilhar, assumir uma posição de humilhação, de humildade, uma posição de Deus se fazer homem, a atitude de Deus se fazer homem, se sujeitar a isso, essa humilhação, ela está relacionada também ao seu sofrimento, porque ele se tornou obediente até a morte, e o texto enfatiza a morte de cruz. Então lá em Isaías, quando fala que ele foi oprimido e humilhado, nós podemos entender que essa opressão também conta com a postura dele de se colocar debaixo disso, de se sujeitar a essa humilhação. Mas, apesar dele ser oprimido e humilhado, ou dele ser oprimido e se humilhar, se colocar nessa posição, o texto fala que ele não abriu a boca. Ele manteve o silêncio. E aqui começa essa construção que foca muito nas palavras do servo, na reação do servo, em como ele reage a esse sofrimento
ao qual ele vai ser exposto. A ideia de não abrir a boca não é apenas que o servo não falará nada. A ideia de não abrir a boca é que o servo não fará oposição. Ele não vai protestar. Ele não vai tentar impedir aquilo que vai acontecer com ele. Geralmente, quando a gente está numa situação em que algo vai acontecer com a gente dá um grito, fala alguma coisa, né? Um tempo atrás, no negócio da reforma aqui, o pessoal estava mexendo, ia descarregar alguma coisa e parou um caminhão aí na frente. E aí tinha um dos rapazes que estava trabalhando aqui, ele estava com o carro dele estacionado ali. E aí o caminhão veio no ponto cego e não viu que tinha o carro atrás. E ele foi indo. E eu vi que ele não ia parar. O que você faz? Você grita, você dá um jeito de parar. E aí, só que não deu certo. Ele deu uma pancadinha no carro, mas não fez nada. O carro, na verdade, já estava um pouco detonado. Então não dá para saber muito bem o que foi o caminhão e o que já estava, né? Mas você fala alguma coisa. Quando é o seu carro, que você está lá e de repente o caminhãozão, o ônibus começa a vir do seu lado, o que você faz? Você mete a mão na buzina, você protesta, você tenta impedir que aquilo aconteça. Mas o servo, diante do ônibus vindo para cima, o servo não protestou. Ele se sujeitou àquilo. Aquilo fazia parte do plano. Então ele não tenta impedir aquilo. De fato, quando nós olhamos para a reação de Jesus diante dos seus algozes, naquele texto que nós estudamos na semana passada, 1 Pedro fala para nós que ele, quando ofendido, não fazia ameaças, não revidava. Pedro toma isso de exemplo para os demais servos, como a gente viu na semana passada. E de fato, quando nós olhamos as palavras de Jesus, isso se cumpre literalmente. Quando ofendido, e Jesus foi muito ofendido, ele não revidava, ele não ameaçava, ele não buzinava, ele não ofendia, ele não tentava impedir aquilo se justificando. Gente, veja bem, ele não abriu a boca. Ele se manteve em silêncio, em submissão ao que estava para acontecer. E esse silêncio do servo, na verdade, nos mostra essa completa submissão, né? Expressa essa completa submissão, não só aquela situação, mas também a realidade de que o servo entendia, Jesus Cristo entende, é claro, que tudo aquilo faz parte do plano de Deus. Foi o plano que foi traçado. Então a submissão a essa situação é uma submissão ao plano de Deus. Se o sofrimento do servo já estava previsto, como nós já temos estudado, à saciedade, então se sujeitar a esse sofrimento é se sujeitar ao plano de Deus. E isso é importante porque mostra, como eu já disse outras vezes, que a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, como algumas pessoas pensam, que Jesus era um revolucionário e que ele queria mudar ali a mentalidade do povo, ele queria mudar a política de Israel, mas não deu certo, ele acabou morrendo e o plano dele falhou. Então um acidente de percurso, tem gente que acredita nisso, não é verdade. Não é verdade também que o sacrifício de Jesus foi forçado, Jesus não queria ir, Jesus, não, mas eu vou sofrer, não quero ir, não. É voluntário, ele se sujeitou a isso. Tanto que diante do sofrimento, ele se manteve em silêncio, mostrando a sua sujeição a esse plano que já havia sido traçado desde a eternidade. Na verdade, o próprio Jesus disse em João 10, que ninguém tirava a vida dele. Ele dava vida voluntariamente. Ele tinha autoridade para dar e para retomar. E ele falava, este mandato eu recebi de meu Pai. Ou seja, essa ordem, esse plano foi traçado pelo Pai. Eu estou cumprindo isso. Ninguém está me forçando a vir aqui. Ninguém vai me tirar a vida contra a minha vontade. Não, eu estou me sujeitando a isso. E aí o texto continua ilustrando agora essa realidade. E Isaías novamente nos chama para uma figura do contexto pastoril. Se vocês lembrarem, Mateus, desce um pouquinho aí para o versículo 6. Sobe isso. Ele já falou para nós sobre o contexto dos pastores, né, o contexto pastoril, quando ele falou das ovelhas aqui. Mas agora ele retoma essa figura, porque era uma figura conhecida das pessoas da época. Nós precisamos lembrar que Israel, como eu disse, era uma sociedade agropastoril. Então eles viviam do campo, seja do mato, das plantas, dos vegetais, e viviam dos animais. Dentre os animais você tinha a ovelhinha, o cordeiro, o carneirinho, tudo mais. Eles conheciam isso. Isaías pega essa figura para ilustrar essa postura mansa,
essa postura silenciosa do servo. Quando Isaías pensa assim, peraí, o servo, ele não vai protestar. O que eu posso usar para ilustrar isso? O que as pessoas vão entender? Como as pessoas vão conseguir visualizar isso de maneira palpável, de maneira concreta? Eu vou usar o exemplo do cordeiro e da ovelha. E é isso que Isaías faz, olha só. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então Isaías está focando no silêncio diante do sofrimento. Na verdade, os judeus conheciam essa figura do cordeiro não apenas por conta do que eles criavam ali no seu dia a dia, para alimentação, mas também por conta do templo. Os sacrifícios no templo envolviam esses animais. Então os judeus sabiam, eles tinham que levar esses animais no templo. Eles viam esses animais sendo mortos no templo. Eles conheciam isso, eles sabiam do que Isaías estava falando aqui. E me parece, na verdade, que essa figura que Isaías está usando aqui, para falar dessa mansidão do servo diante do sofrimento, é uma imagem familiar para os judeus, porque desde o começo da história da humanidade, nós já vemos o ser humano ao lado desses animaizinhos. Nós sempre vemos o ser humano ao lado desses animaizinhos, e esses animaizinhos sendo mortos para sacrifício, sendo criados para alimentação e para o sacrifício. Nós sempre vemos isso lado a lado. Por exemplo, em Gênesis 4, abre aí por favor, Mateus, Gênesis 4. A primeira família da história da humanidade, Adão, Eva, Caim e Abel. Certo? Nós sabemos que Caim era alguém que ofereceu uma oferta que foi recusada por Deus, mas Caim trabalhava em quê? Ele trabalhava com o quê, Caim? Lavrador. E Abel? Pastor de ovelhas. Olha só o que aparece lá em Gênesis 4:2, olha só. Depois Deus deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele era lavrador. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Algumas pessoas falam desse texto que Deus se agradou de Abel e não de Caim, porque Caim trouxe vegetais. Então, eu não me agradaria também, eu preferia o churrasco de Abel. Já pensou? Vai trazer vegetal, pimentão, vai trazer beterraba, chicória, abóbora. Não, né? Prefiro o churrascão. Mas não é por isso, parece que não é isso. Claro que não, porque nesse momento aqui, ainda não tinha sido instituído todo o sistema levítico de sacrifício. Isso é posterior. E nós sabemos lá em Hebreus que Deus não se agradou da oferta de Caim por conta do coração de Caim, da disposição de Caim. Enquanto Abel era um homem temente a Deus e ofertou ali das primícias do seu rebanho. Mas vejam, ele era um pastor de ovelhas, já convivia com esses animaizinhos e ele ofertou isso. Então ele sabia, a humanidade desde o começo sabe do perfil desse animalzinho. Depois nós vamos para Gênesis capítulo 22, mas não precisa abrir não, Mateus. Nós vamos para Gênesis 22, a história de Abraão e Isaque, quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaque. Eles estão lá, o anjo impede que Abraão sacrifique Isaque, e o que aparece no meio dos arbustos? Uma oferta, um animalzinho também, um cordeirinho ali para a oferta de Abraão. Então é uma figura que o judeu está acostumado a ver. Também aí entra a lei mosaica. A lei mosaica, a ovelha, bode, o carneiro, o cordeiro, todos esses animais fazendo parte do dia a dia do judeu. Então tudo isso daí, essa figura, desde o começo da história da humanidade, desde o começo dos primórdios lá da humanidade, os judeus já têm contato com esses animais e conhecem o perfil desses animais. É um perfil manso. A ovelha, o cordeiro, são mansos, são animais mansos. Alguns dizem, eu nunca vi, alguns dizem que o cordeiro, quando ele está para ser degolado, né? Quando você corta o pescoço é degolado, né? O cordeirinho, quando você vai degolá-lo, é claro, ele se mexe, né? Ele fica desajeitado, mas ele não grita.
Diferente do porco. Já viram um porco quando vai ser sacrificado? A cidade inteira ouve, né? E o porco grita, aquela coisa toda. É feio de ouvir porco gritar. Agora, a ovelhinha, o cordeirinho, não. Quando a ovelha vai ser tosquiada, né? Quando vai ser tirado a lã dela, ela fica lá, ela não grita, diferente do porco. O cordeirinho, quando ele vai ser degolado, ele não grita também. E eu fui tirar a prova disso. Eu não sou do campo, né? Não sei se os irmãos sabem, eu não sou do campo. Não sou rural, não assisto o Globo Rural. Então eu falei, não, deve ter algum vídeo no YouTube sobre isso. E tinha. Qualquer coisa que você quiser ver, hoje você consegue ver no YouTube, né? E eu digitei lá. E apareceu, eu vi 2 vídeos de cordeiros sendo degolados. E é impressionante, o cara segura os animaizinhos ali e, claro, eles estão numa posição desajeitada, então eles ficam mexendo a patinha para tentar voltar à posição normal, mas eles não fazem barulho. E aí ele pega a faca, né, o que vai dar o golpe lá, ele corta, é uma cena linda de se ver, né? O pessoal mais sensível vai desmaiar se ver, sangue jorrando, ele corta, faz um corte assim e começa a jorrar sangue, e o animal fica quietinho, o animal vai desfalecendo e tal, e morre. É impressionante essa mansidão do cordeiro, da ovelhinha, aí diante da morte, diante do sofrimento. Eu não sei se alguém aqui já viu isso ao vivo. Mas, já viu, Brenner? É assim mesmo? Você viu o porco? Não, porco é o espetáculo, é um show de horrores. Na verdade eu não vi, eu ouvi. Não só você, mas todo mundo de perto deve ter ouvido. Meu tio foi capar o porco, só que depois começou a aumentar o grito. Só que parecia depois uma pessoa gritando. A pessoa gritando? Você estava degolando a pessoa? Uma pessoa. Estavam capando o porco, mas depois começou a aumentar o grito, parecia uma pessoa. Entendi. Então, o cordeiro, quando ele é degolado, realmente ele não mostra resistência. É impressionante isso. Eu nunca vi. O pastor Thomas, ele conta que eu acho, se não estou enganado, quando ele fez uma viagem para a África, eu acho, com um outro colega de ministério, eu não me lembro em qual contexto lá, eles fizeram uma degola lá de um cordeiro. E o pastor Thomas falou que a perna dele até bambeou assim, porque começou a jorrar muito sangue. É um sangue vivo, né? Que corta tudo aqui, é um sangue vivo. Uma cena horrenda de se ver assim, né? Mas o pastor Thomas fala, é impressionante, ele não resiste, ele não grita, ele se sujeita àquilo. Ele se mexe ali um pouquinho pelo desconforto, né, das patinhas estarem para cima, tal, mas pacificamente ele morre, diferente do porco. E o pastor Thomas até brinca, ele fala, parece que Deus fez esse animal desse jeitinho para que Isaías pudesse colocar aqui no texto de Isaías 53. Alguém que diante do sofrimento é pacífico, é manso, não faz escândalo, não se opõe, não resiste, diferente do porco, né? Agora notem, a ênfase de Isaías é justamente nessa postura mansa, nessa postura tranquila de não oferecer resistência. Agora, quando nós pensamos no cordeiro, a gente tem também na Bíblia um significado sacrificial do cordeiro, porque o cordeiro também era usado ali nos sacrifícios para o perdão de pecados, tinha que ser um cordeiro novo, um cordeiro sem defeito, mostrando a sua pureza, mostrando o seu valor, que deveria ser o sacrifício que as pessoas apresentariam pelos seus pecados. Tem esse sentido sacrificial do cordeiro. O Novo Testamento associa Jesus ao cordeiro. Por exemplo, João Batista fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo fala em 1 Coríntios, Jesus é o nosso cordeiro pascal, ou seja, o cordeiro da Páscoa. 1 Pedro fala sobre o sangue de Jesus, que é dado em nosso favor, sangue mais precioso do que ouro e prata. Essa figura que o Novo Testamento tende a associar Jesus ao cordeiro é no sentido sacrificial, é no sentido de Jesus como uma oferta pelo pecado. Aqui, Isaías está pensando nesse sentido da mansidão, da passividade diante do sofrimento. Perceberam essa diferença? É claro, a gente sabe que esse texto também fala sobre Jesus. Então a gente poderia falar que Jesus é esse cordeiro, nós podemos falar isso. Jesus é esse cordeiro manso diante do sofrimento. Mas no Novo Testamento a figura do cordeiro ela tem um sentido mais levítico, mais relacionado à lei de Moisés, aos sacrifícios que eram feitos, a essa ideia sacrificial. Agora, quer nós adotemos
o sentido sacrificial, quer nós adotemos aqui o que Isaías está falando sobre essa mansidão, sobre essa serenidade do cordeiro diante da morte, ou da ovelhinha diante de ser tosquiada, né? A gente aprende uma coisa muito interessante, ilustra para nós uma coisa muito interessante. Nosso Deus é um Deus didático. Nosso Deus é um Deus que gosta de pintar quadros, pintar figuras na nossa mente. E ele usa elementos da criação para nos ajudar a impregnar coisas na nossa cabeça. Deus usa elementos da sua criação para que nós olhemos para aquilo e lembremos de algumas verdades. Eu costumo dizer que são os post-its divinos. Sabe o post-it? Aquele bilhetinho que você põe, não esquecer tal coisa. Você põe ali o post-it, né? Tem gente que nem adianta. Põe o post-it e ainda assim esquece. Mas tem os post-itzinhos que você põe lá para lembrar o que você tem que fazer. Eu acho que Deus também põe post-its na sua criação. Existem elementos da criação que Deus, ao longo de séculos, talvez desde o início, a gente viu aqui Abel oferecendo ali como oferta um cordeirinho, né? Desde sempre Deus coloca post-its para que a gente veja e lembre. Assim como Isaías fez aqui. Eu preciso pensar em um animal que sofra pacificamente. É o cordeiro. E depois, curiosamente, Jesus é associado ao cordeiro que era dado como sacrifício também. Então a gente aprende que Deus é didático. Ao longo dos séculos, Ele vai apresentando, introduzindo para nós essas relações, para que aquilo fique impregnado na nossa cabeça. Então hoje, se você ver um cordeiro sendo degolado, você vai lembrar de quem? De Cristo. Por quê? Porque desde lá de trás, essa figura já está sendo construída. Deus está montando esse quadro. Agora, sempre que você ver um cordeiro degolado, você vai lembrar de Cristo. A gente não vê cordeiro degolado, mas você vai no restaurante, tem lá carne de cordeiro. É bom carne de cordeiro? Eu não sei se eu já comi carne de cordeiro. Não é bom não, Givini? É ótima a carne de cordeiro? É boa? Não sei se é mais macia, mais docinha, mais rançosa. Adocicado, né? Toda vez que você comer carne de cordeiro, você vai lembrar que esse cordeiro foi morto. E como que ele foi morto? Ele foi morto igual um porco, gritando. Como que ele foi morto? Em silêncio. E isso vai me lembrar de quem? De Jesus. Então toda vez que você for no restaurante comer carne de cordeiro, você vai lembrar disso agora. E na verdade Deus nos dá outros post-its também. Por exemplo, quando chove, Deus colocou um post-it no céu. Qual que é? O arco-íris, que o movimento LGBT distorceu todo. Mas o arco-íris é um post-it divino que nos lembra de quê? Da aliança que Deus fez com Noé. E essa aliança é uma promessa de quê? O que Deus prometeu nessa aliança? Que não vai destruir a terra com água novamente. Depois vai destruir com fogo, mas com água não vai destruir mais. Um dia vai destruir com fogo, mas com água não vai destruir mais. Então pode cair a tempestade que for. Eu sei que um dilúvio 2.0 não vai ter. Por quê? Porque Deus fez uma aliança. E qual que é o post-it dessa aliança? O arco-íris. Toda vez que eu olhar para o arco-íris eu vou lembrar. Deus fez uma aliança com Noé. E essa aliança perdura até hoje. E eu acho que tem outros post-its que Deus coloca, né? Ilustrações que Deus dá do seu cuidado. Por exemplo, Jesus, quando fala sobre ansiedade, lá em Mateus 6, ele fala para nós olharmos para dois elementos da natureza. Quais são os elementos? Primeiro, os pássaros. Por quê? Jesus fala, olha para os pássaros. Você que é ansioso, olha para os pássaros. Por quê? Porque os pássaros, eles vivem preocupados sobre o que comer como o ser humano vive? Mas eles têm sustento? Tem. Então, toda vez que eu estiver ansioso, eu tenho que olhar para quê? Para o meu remédio de ansiedade? Para o meu tarja preta? Eu tenho que olhar para o quê? Eu tenho que olhar para os pássaros. É um post-it. Deus cuida dos ansiosos. Deus cuida, assim como Deus cuida de passarinhos, sem valor, nada. Deus cuida do ser humano. Qual outro elemento que Jesus fala para nós olharmos? Os pássaros e os lírios. Por que olhar para o lírio? Tem coisa mais bonita do que um lírio? Todo formoso ali, todo imponente, todo bonito, todo delicadinho. Jesus fala, olha, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como esse lírio aqui. Se Deus cuida do lírio, Ele cuida de você também. É um post-it, é uma lembrança para os ansiosos. Então, nosso Deus é um Deus didático, não é verdade? Ele nos dá essas lembranças, sim. Mezuzá,
Acho que é esse o mesuzá. Isso aí é algo que eles desenvolveram aí para lembrar disso, né? A gente tem recursos na criação que nos lembram disso tudo. Como eu falei, o arco-íris, os pássaros, e agora tem o cordeiro. Quando a gente vira um cordeiro, eu vou lembrar, ele morre manso, o meu Salvador morreu manso também, sem revidar, sem tentar impedir que aquilo acontecesse com ele. São os post-its de Deus, né? Que nos fazem lembrar de verdade sobre quem Deus é e como Deus age, do trato de Deus para conosco. Incluindo aqui agora na imagem do cordeiro, a ideia de um sacrifício que é manso, que é humilde, que é submisso, que é voluntário, que foi a morte de Jesus por nós. Esse é o post-it que o cordeiro nos traz. Uma imagem que já vem sendo construída há tanto tempo que Isaías aqui junta e que o Novo Testamento carimba. É isso aí mesmo. Agora, o texto fala para nós que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Foi levado ao matadouro como cordeiro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele também não abriu a boca. Quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus foi oprimido, Jesus sofreu, Jesus foi maltratado. Eu acho que em todos os campos Jesus foi maltratado. Eu listei aqui alguns exemplos. Jesus foi maltratado, foi oprimido fisicamente. Ele apanhou, tortura, ele teve privação e exaustão. Durante toda aquela madrugada ele teve privação de sono, durante a madrugada ele apanhou, ele não tinha comida ali, não tinha cafezinho ali no meio do expediente, tudo aquilo foi somando ao corpo dele. Certamente no momento da sua crucificação, diante das privações que ele teve, ele estava destruído já, fisicamente falando. A própria crucificação é prova disso, que Jesus foi torturado, ele foi oprimido. Não só fisicamente, socialmente ele também foi oprimido. Ele foi ridicularizado, ele foi acusado injustamente, ele foi humilhado. Psicologicamente, emocionalmente, Jesus também foi oprimido. Ele foi, como eu disse, zombaram dele. Ele foi rejeitado pelos seus próprios amigos, pelos seus discípulos. Ele sofreu estresse, onde eu sei nos evangelhos que Jesus estava num estresse muito grande. Onde eu percebo isso? É o suor de sangue. A medicina fala que é possível você suar sangue em situações de extremo estresse, de um estresse profundo. Jesus estava sofrendo um estresse tão grande que ele suou sangue. Então Jesus foi oprimido em todos esses sentidos aí. E nós, é natural para nós que quando nós somos oprimidos, nós tentemos impedir aquilo. Nós nos expressemos verbalmente, protestemos verbalmente para impedir aquilo. Nós vemos isso acontecendo com o povo de Israel. Quando Israel estava sofrendo no Egito, o que eles fizeram? Eles clamaram: Senhor, nos ajuda. Nós vemos isso acontecendo. Jó, a gente não vai ler aqui agora, mas Jó no capítulo 23, ele fala de levar o seu protesto a Deus. Fala: olha, eu estou passando por tudo isso e eu quero levar essa situação a alguém para avaliar o que está acontecendo aqui, para julgar o que está acontecendo aqui, para protestar o meu sofrimento. O próprio apóstolo Paulo, quando ele está preso diante em Atos 23, acho que é diante do sumo sacerdote, ele leva um soco na cara e aí ele se expressa contra aquilo que aconteceu. E aí o pessoal fala: você vai falar assim com o sacerdote, com o sumo sacerdote? Aí Paulo até pede desculpa depois. Mas o que? É natural, a gente, diante do sofrimento iminente, a gente tenta protestar, impedir, não tem jeito. Eu lembro quando eu era, no meu primeiro acampamento, quando eu era bem jovenzinho, tinha 13 anos, eu estou falando dessas coisas históricas para os irmãos, porque eu estou vendo as atas da igreja, e eu cheguei em algumas fotos antigas minhas, não que eu esteja na década de 80, né? Mas eu já estou em 2000 e pouquinho ali também. O Pedro tem me ajudado, inclusive, com isso aí também. Tem uma equipezinha trabalhando nisso. E eu vi uma foto minha ali de quando eu era, no meu primeiro acampamento de jovens. E no meu primeiro acampamento de jovens eu fui oprimido. Oprimido pelo pastor Thomas. Era a época de acampamento raiz, né? É a época de acampamento sem mimimi. O que aconteceu? Era de madrugada, eu estava jogando xadrez ou damas com outro rapaz que não era daqui da igreja, mas era visitante. E aí, do nada, uma turma, junto com o pastor Thomas, foi e raptou a gente. E estavam me levando para não sei onde.
E o outro rapaz gritando, não me mata, não me mata. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não faz nada comigo, não faz nada comigo, o que é isso, o que é isso? E aí eu ali também, aí eu virei para o pastor Thomas e falei, pastor Thomas, mas você é pastor. Ele falou, pior para você. Isso é opressão psicológica, olha o jogo psicológico. Está me oprimindo ali. E eu falando, não faz isso. Outro gritando ali também, feito um porco. Não me mata, tal. E eu gritando ali também, não, o que é isso? O que está acontecendo? A gente protesta diante do sofrimento iminente. Não aconteceu nada, tá? Comigo. Perdi um dedinho do pé, mas não aconteceu nada, não. Mas nós fazemos isso naturalmente, só que Jesus não. Diante do sofrimento, das injustiças, dos ataques, Jesus manteve silêncio. Nós vemos isso nos evangelhos, a falta de resistência de Jesus. Olha só Lucas 22, 52. Abre aí, por favor, Mateus. Diante da iminência da sua prisão, Jesus não ofereceu qualquer resistência. Ele foi preso pacificamente. Tentaram até impedir que ele fosse levado, mas ele falou, não. Deixa, eu vou ser levado agora. Guarda essa espada aí. É o famoso Pedrão sempre causando, né, Breno? Eu brinco com os jovens que eu falo que o Pedrão sempre causa. O Pedrão é sempre o personagem que causa. E quando Jesus foi ser preso, ele causou também. Mas Jesus não reagiu à prisão dele. Ele não tentou impedir a prisão dele. Olha ali Lucas 22, 52. Olha só como Jesus foi realmente como um cordeiro a caminho do matadouro. Lucas 22, 52. Olha só. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, eu estava o tempo todo com vocês. Eu não ofereci resistência nenhuma e vocês agora estão vindo me prender como bandido? E Jesus então segue sem qualquer resistência, sem oferecer qualquer resistência aos seus algozes ali. Depois, Mateus, vá por favor para Mateus 26, 62. Quando questionado pelo sumo sacerdote, pode ir para Marcos, Mateus, Marcos 14, 60. Quando questionado pelo sumo sacerdote, Jesus também guardou silêncio, ele não respondeu. O que Isaías disse se cumpre literalmente, irmãos, é impressionante, é literal o que Isaías está falando aqui. Claro, não literal no fato de Jesus ser um cordeiro com um animal, um animalzinho, mas a postura é literal, ele não abriu a boca, ele não tentou impedir que aquilo acontecesse. Olha só, Marcos 14, 60. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Boca fechada, silêncio diante dos seus torturadores, diante ali daqueles que operarão o sacrifício de Cristo. Depois, diante de Pilatos, Jesus, quando ele estava sendo acusado diante de Pilatos, ele também não respondeu. Mateus, abre aí por favor em Mateus 27, 11. Quando ele estava sendo acusado diante de Pilatos, ele não tentou se defender, ele também guardou silêncio. Mateus 27, 11, olha só. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes, confirmando aqui, realmente, é isso que você está falando. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. É claro, aqui Jesus respondeu, né? Tu diz, aí você fala, mas ele respondeu aqui. Mas o silêncio aqui é que Jesus em nenhum momento tentou se defender e se livrar daquilo que estava para acontecer com ele. Ele não tentou livrar ali aquela situação. Ele não negou que ele realmente era quem ele falava ser. Ele confirmou, inclusive. Quando Jesus esteve quando ele foi questionado por Herodes e por Pilatos, ele também ficou mudo. Mateus, abre aí por favor em Lucas 23, 8 e 9. Olha só, quando questionado por Herodes
Vocês devem lembrar de todo o julgamento. Foi, voltou, foi para Herodes, Pilatos, foi, voltou. No meio disso tudo, Jesus sempre com uma postura mansa, indo, voltando, se sujeitando àquilo. Lucas 23, 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. E esperava também vê-lo fazer algum sinal, ou seja, ele era interesseiro. Herodes queria ver Jesus aqui apenas para tentar ver algum espetáculo ali acontecendo. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Depois, de novo com Pilatos, olha o que acontece. João 19, abre aí por favor, Mateus. Vejam, Isaías está se cumprindo. O cordeiro diante do matadouro, ele está em silêncio. João 19, 8, olha só. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus não tenta se livrar daquilo, ele guarda o silêncio. Tanto que depois Pilatos fala, né? Você não me responde, você não sabe que eu tenho autoridade para te livrar disso daqui? Ó? Eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. E aí Jesus responde, essa autoridade vem do alto, não é sua. Ou seja, Jesus não tentou livrar a barra dele perante Pilatos ou por meio de Pilatos. Ele se sujeitou àquilo que estava acontecendo. Como eu disse, isso comprova aí o que Isaías disse. E por que essa figura ela é importante? Além do fato de mostrar a sujeição de Jesus àquilo que estava acontecendo. Eu acho que isso nos ensina uma outra coisa, uma outra lição importante também. Jesus estava sendo acusado justamente? O julgamento de Jesus foi justo? Não, a gente vai ver mais para frente, não hoje porque não vai dar tempo, mas nós vamos ver mais para frente, no versículo 8, que o julgamento de Jesus não foi justo. Não foi justo o que aconteceu ali. Um processo normal não aconteceria daquele jeito que aconteceu. Tudo foi feito para condenar Jesus. A sentença já estava pronta antes de Jesus ser julgado. Ele seria condenado. Eles só estavam tentando montar o cenário para isso. Jesus tinha o direito justo de levantar a voz e falar, gente, eu me recuso a isso, é injustiça isso que está acontecendo. Ele tinha esse direito? Tinha. Mas ele fez uso desse direito? Não. Hoje em dia, as pessoas têm direitos? Direito do consumidor, direito trabalhista, né? As pessoas têm direitos, não têm? E as pessoas exigem os seus direitos? Elas batem o pé pelos seus direitos? Batem, bastante, né? Agora, eu acho que essa mentalidade de direitos, de fazer valer os seus direitos, eu acho que essa mentalidade entrou para todas as áreas da vida das pessoas. Então a pessoa acha que tem direitos não apenas quando ela compra alguma coisa, não apenas quando ela é demitida, mas ela acha que ela também tem direitos nos seus relacionamentos. E ela começa a exigir esses direitos com essa mentalidade de que eu sou uma pessoa que tenho direitos e eu vou fazer valer os meus direitos aqui. Agora, quando eu olho para Jesus, diante do sofrimento, da injustiça, ele abriu mão dos seus direitos e Pedro nos fala que ele entregou tudo a quem julga com justiça. Ele entregou tudo a Deus. Falou, Senhor, isso é injusto, esse julgamento não deveria ter acontecido desse jeito, mas o plano do Senhor envolvia isso, e eu não vou fazer ameaças, eu não vou revidar esses meus algozes aqui, mas eu vou entregar tudo nas suas mãos. Essa é a postura de Jesus. Daí, quando nós vamos para a igreja de Corinto, a gente vê que os crentes não são assim. Mateus, abre lá, por favor, 1 Coríntios 6. Os crentes, não pense você que essa ideia de fazer valer os direitos é coisa do século 21. Isso daí já existia lá no primeiro século com a igreja de Corinto. Tinha crente que achava que tinha que fazer valer os seus direitos com outros irmãos. E estava levando todo mundo para o juiz. Falava, é o seguinte, você pisou no meu pé? Vamos para o juiz agora. É o seguinte, você não me deu bom dia? Ofensa, vamos para o juiz agora. É o seguinte, você me prejudicou em alguma coisa? Claro, era questão desse litígio, né? Você me prejudicou em alguma coisa? Vamos para o juiz agora. E ninguém queria levar dano. Se eu emprestava alguma coisa para o Brenner quebrava, está aqui intimação, vamos agora para o juiz lá. Paulo fala, gente, o que é isso?
Que mentalidade é essa? Vocês estão levando todo mundo para julgamento, pelas coisas que vocês tinham que resolver dentro de vocês. Os problemas de dentro da igreja, vocês estão levando para incrédulos resolverem. Olha o que Paulo fala. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Vocês têm que ficar levando essas questões para outros incrédulos julgarem? Os crentes vão ter uma posição de destaque no reino futuro. E vocês não conseguem lidar com as questões administrativas, criminosas, criminais, sei lá, de dentro de vocês? O que é isso? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Agora, note o seguinte, é claro que aqui a gente não deve levar isso a um nível que algumas pessoas levam e tem um crime dentro da igreja, um homicídio dentro da igreja. Não vamos falar com a polícia, vamos resolver isso aqui. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando do litígio entre os irmãos. Eram questões pequenas que poderiam ser resolvidas com uma conversa, mas o pessoal não resolvia. É o que eu falei, o Brenner me emprestou uma coisa, quebrou, eu vou levar ele para a justiça. Eram situações absurdas que Paulo fala, vocês vão julgar os anjos e vocês não conseguem julgar coisas de dentro da igreja. Agora, qual que era o problema? Era a mentalidade do Código de Defesa do Consumidor. Você quebrou? Eu vou exigir os meus direitos. Você me ofendeu? Eu vou exigir os meus direitos. Você prometeu que ia às 15 horas na minha casa e não foi? Eu vou exigir os meus direitos. Essa mentalidade é a mentalidade de alguém que não quer sofrer a injustiça, que não quer sofrer o dano, que quer fazer valer os seus direitos. Agora, venhamos e convenhamos. Se Jesus, sendo Deus, perfeito, santo, se sujeitou a tamanhas injustiças, pacificamente, voluntariamente, nós, que não somos perfeitos, que não somos santos, vamos ficar fazendo caso de questõezinhas dentro da igreja e não levar, às vezes, o dano, o prejuízo, por aquilo que os nossos irmãos fazem com a gente? Que era o que acontecia aqui na igreja de Corinto? Eles não estavam fazendo isso. Poxa, emprestei um livro, veio com uma mancha de café. Você vai comprar um novo, senão eu vou te processar. Eu lembro uma vez que eu pedi um livro emprestado do Fernando Cabral. Aí eu lendo o livro, eu li lá, eu falei, tem um erro aqui. E eu peguei uma borracha e eu desgastei a folha e escrevi por cima. E aí eu falei, fiz um favor para o Fernando, né? Mentalidade, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E eu devolvi para o Fernando e falei, Fernando, eu fiz isso aqui e tal. Ele falou, olha, ainda bem que você não pediu o livro para alguém que é zeloso, senão você ia levar esse livro na cabeça. Porque não se faz uma coisa dessa. Se o Fernando estivesse na igreja de Corinto, o que ele ia fazer? Você vai me dar 2 agora, porque tem os juros corrigidos aí do livro, tem o valor sentimental, me senti ofendido por isso daqui, você vai me dar 3 livros aqui agora. Mas o que o Fernando fez? Ele levou o dano, ele levou a injustiça. Ele me emprestou o livro, foi justo o que eu fiz? Não foi. Ele foi prejudicado, até hoje o livro dele está lá. Era um livro de história da igreja, muito bom, aliás, mas está lá. Até hoje tem lá as marcas do meu erro. Mas ele me cobrou de alguma coisa? Ele levou o dano, ele levou a injustiça, ele não bateu o pé pelos seus direitos. Ele tinha o direito de pedir um livro novo? Tinha ou não? Seja honesto, se pega o seu livro, não sei se você é zeloso com o livro, tem gente que nem desembala o livro para não correr o risco de amassar, né? Deixa lá o livro como item de decoração. Se alguém faz isso com o seu livro, você vai pedir um livro novo? Vai. Se você empresta o seu celular e a pessoa deixa o celular cair, o que você faz? E trinca um pedacinho da tela, o que você faz? É o seguinte, ou você me dá um iPhone 11 pelos danos morais que você me causou, ou a gente vai ter aí alguns probleminhas na justiça. Leva o dano,
leva o dano. É claro, como eu disse, isso não significa que o crente é bobo, não significa que o crente é alguém que é enganado o tempo todo, não é isso. Mas o que Paulo está falando aqui, gente, para de ficar brigando pelos seus direitos toda hora. A vida cristã não é assim. A vida cristã é uma vida de sofrer injustiças e levar o dano dos nossos irmãos, que nós amamos, que não fazem isso por maldade, por se aproveitar da gente. Como acontecia na igreja de Corinto, tem muita gente que tem essa mentalidade hoje. Quando nós olhamos para Jesus, não é esse o exemplo que nós temos. Ele, mesmo diante da injustiça, ele não tenta impedir aquilo, ele sofre o dano. Dano esse que, pela graça de Deus, nos salvou. Se Jesus tivesse feito valer os seus direitos, todo mundo aqui ainda estava condenado ao inferno. Mas como ele se sujeitou, ele se humilhou a esse plano que envolvia o sofrimento injusto, hoje todo mundo que crê em Cristo como Salvador tem a salvação eterna, pela obra dele. Então, no versículo 7 que nós vemos aí, é o comecinho desse quadro, dessa cena, melhor, que Isaías está pintando. Isaías, ao longo do seu cântico, ele vai pintando várias cenas. Aqui ele está pintando essa cena do silêncio, que a gente vai continuar na próxima oportunidade, a partir do versículo 8. Beleza? Vamos orar então. Como o pastor Marco sempre pergunta, eu vou perguntar também. Nós vamos orar pelo quê? Diante disso que nós estudamos. Qual vai ser o motivo da nossa oração? Não pedir pelos nossos direitos, para a gente não ser, para nós não sermos aquelas pessoas chatas que vivem exigindo os direitos. Ok. O que mais? A gente pode agradecer por alguma coisa? Agradecer pelo quê? Pelo que nós podemos agradecer? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Exemplo esse que nos salvou. É difícil se sujeitar a injustiças? Foi difícil para Jesus? Ou foi fácil porque ele era Deus? Ele era Deus, né? Foi difícil ou não? Claro que foi. Claro que foi. A gente sabe do tamanho do sofrimento dele porque ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. É difícil o que eu estou para enfrentar, mas essa é a tua vontade, eu vou seguir. Não foi fácil para Jesus. Vai ser fácil para a gente também? Não vai ser fácil para a gente. O mundo comete injustiças para com a gente? Então que Deus nos dê força para, como crentes que sofremos por sermos crentes, que nós tenhamos força, a exemplo de Jesus. Senhor, nós agradecemos pelo exemplo de Cristo, não apenas pelo exemplo dele, exemplo moral, mas porque o exemplo dele nos salvou. Obrigado porque a obra dele nos salvou. Obrigado porque a sujeição de Cristo a esse plano traçado desde a eternidade nos salvou. Nós agradecemos porque Cristo sofreu aquilo que nós tínhamos que sofrer. Cristo experimentou a ira do Senhor que era reservada a nós. Nós agradecemos ao Senhor porque por meio de Cristo nós temos a salvação. Obrigado, Pai, porque Cristo é o sacrifício perfeito que, de modo manso, de modo sereno, de modo silencioso, se sujeitou à morte na cruz, morte reservada a nós, mas que, paga por Cristo, agora nos dá o acesso livre ao Senhor. Obrigado por isso, obrigado pela morte, pelo sofrimento silencioso do servo. Ajuda-nos a termos uma postura semelhante à de Cristo, como o apóstolo Pedro fala em sua epístola, que nós, servos dos nossos irmãos, servos dos nossos chefes, de onde nós estivermos, sempre que nós sofrermos por sermos crentes, que nós lembremos do exemplo maior, do servo por excelência, que diante da ofensa não revidou, que diante das ameaças não revidou, mas que entregou tudo ao Senhor, que um dia julgará tudo com justiça. Nós podemos ficar tranquilos disso. E que assim nós também encaremos a vida com essa disposição, com essa mansidão, com o exemplo de Jesus. Leve-nos agora em segurança para a nossa casa, nos proteja e nos abençoe no resto da semana. Em nome de Cristo, o Cordeiro que foi morto por nós. Nós oramos. Amém.